Amém. Temos a honra de receber grande homem de Deus. Nous avons l'honneur de recevoir un grand homme de Dieu qui va parler de la parole de Dieu. Eu sempre quando eu ouvo ele, toujours quand je l'attends parler de la part du Seigneur, eu recebo algo especial. Je reçois quelque chose de spécial. Para mim é dos melhores que eu conheço. Pour moi, c'est l'un des meilleurs prédicateurs dont je connais. E é homem que tem uma cabeça diferente há muito. C'est un homme qui a une tête différente de plusieurs. Como que uma pessoa que não quer falar, que quer falar, e você entende uma revelação que você fica, uau! C'est comme si quelqu'un qui veut parler, qui ne veut pas parler, et quand il parle, vous comprenez une révélation, donc c'est waouh. E eu estou disposto a ouvir esse. Je suis disponible pour écouter cet homme. É uma geração que Deus está levantando para a nossa nação. C'est une génération que Dieu est en train de lever pour notre Eu génération. tenho orgulho dele. J'ai l'orgueil de lui. Je suis fier de lui. De ver essa geração. De voir cette génération. É por isso que eu queria vos apresentar esse produto. Je vais vous présenter ce produit. Apóstolo Dr. Jorge Batista. Notre docteur Georges Baptiste. Esta é a marca angolana. Ça c'est la marque angolaise. É? Cada tem as suas marcas. Chacun a ses marques. Nós também temos a nossa marca. Nous aussi nous avons notre marque. Amém. Amém. Deus, Senhor, louvamos o Teu nome, te agradecemos e engrandecemos. Seigneur, nous levons ton nom. Esta é uma honra que nos concedes, privilégio. C'est pour nous l'honneur que tu nous as concédé, un privilège. Dos melhores que podemos ter, que é estar diante dos Teus servos. De meilleur que nous pouvons être devant tes E serviteurs. como o menor deles, gozar do privilégio de usar a palavra. Comme Pai, le plus petit, j'ai le privilège de parler de ta parole. que ao ouvir-se a voz do homem, se receba a mensagem de Deus, em nome de Jesus. Nous voulons ouvir ta voix et recevoir ta message. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire au Seigneur. Paz do Senhor, caros ministros, servos do Shalom, Senhor. cher ministre. É sempre uma honra, um prazer estar aqui. C'est toujours un honneur d'être là. E ter o nosso nome na pauta dos oradores deste grande evento, Conferência Internacional Et da MER, d'avoir notre nom comme l'un des orateurs dans cette grande conférence não internationale. pode ser minimizado, Je ne peux pas minimiser. e eu considero isso uma honra e privilégio. Et je considère un honneur et un privilège. Nós temos o apóstolo Mauete como Não- nosso mentor, Nous avons l'apôtre Mawete comme nosso pai espiritual. notre père spirituel. E quando a gente diz pai espiritual, algumas pessoas dizem: "Oh, pastor, já ouvi que o teu pai espiritual é o reverendo Francisco." Il y a beaucoup de gens qui disent père spirituel. Il y a des gens qui disent non, mais moi je connais ton père spirituel comme apôtre Bom, Francisco. quase todo mundo conhece minha história. Sou assembleano de raiz, Beaucoup de gens qui connaissent mon histoire. Je suis de l'Assemblée, mas tendo recebido do Senhor a incumbência de estabelecer trabalho, mais j'ai reçu la conviction par Dieu de Dieu pour établir un travail. passamos por deserto. Nous avons passé dans le désert. Isso aqui é público, de alguma forma. Aquele que é o nosso pai espiritual que nos gerou, Ça, c'est public de ce que notre père spirituel nous a régénéré. abriu mão de nós, Il nous a laissés e nós encontramos no apóstolo Mauete et on a rencontré l'apôtre Mawete. não só a cobertura legal, mas espiritual. Non simplement la couverture légale, mais la couverture spirituelle. E somos gratos a isso, Et nous sommes pela estima, reconnaissants pela consideração pour cette considération e pela abertura também que ele nos tem dado.
et puis la couverture qu'il nous donne. Dentro desta abertura, ele já me permitiu viajar com ele Et dans cette couverture, il m'a permis de voyager avec lui à Europa, en Europe, à América do Sul, en Amérique du Sud. e é prazer, é privilégio. C'est pour moi un privilège. Só estou a aguardar a promessa da Austrália. Je suis en train d'attendre la promesse pour m'amener en Australie. Ontem o apóstolo esteve em nossa igreja, Hier, l'apôtre était dans notre église. nos abençoando como sempre, Il nous a bénis comme toujours. e deu cheirinho desta palavra que ministrou. Il a parlé un peu de cette parole, donc il a parlé. Se o apóstolo permitir, eu acho que a idade e a estatura ministerial que tem, Si l'apôtre me permet, je crois, l'âge et les statuts ministériels donc vous avez. há algumas coisas o apóstolo tem que escrever. Il y a d'autres choses que l'apôtre doit revoir. E se me permitir, eu já disse a mesma coisa em relação ao doutor de cá. Et si vous me permettez, je dis la même chose au docteur de Descartes. Se o Senhor permitir, Si vous permettez, nós podemos ajudar para tornar nous pouvons aider esta mensagem em livro. pour faire ce message un livre. Talvez vamos acertar isso. Après, nous allons. Eu tenho filho espiritual, J'ai des enfants spirituels. o apóstolo conhece muito bem, L'apôtre connaît très que bien. ele tem uma editora. Ils ont là où, Embora ele seja pastor da nossa igreja em malgré ce Portugal, sont em le pasteur Coimbra, de notre église, a editora está cá. Nesse momento, hoje mesmo até vamos fazer a inauguração de novo espaço. aujourd'hui nous allons faire l'inauguration de notre espace. Vamos trabalhar Nous allons para travailler tornar isso em livro, onde a sua voz não chegar. pour faire ce message un livre là où ta voix O n'arrivera livro pas. vai chegar. Le livre va arriver. Amém. Amen. Saúdo todos os outros ministros que já falaram Je salue les autres e ministres os qui ont déjà que parlé vão falar. et de ceux qui vont parler encore. Que Deus abençoe. Que Se Deus- me permitem, Si vous me permettez, quero levantar uma prece em favor de Angola. je vais qu'on soulève une prière en faveur de l'Angola. Vamos orar em favor de Angola. Nous allons prier en faveur de l'Angola. Eu ontem disse algo no meu gabinete com alguns pastores Hier, je dis quelque chose dans mon bureau avec quelques pasteurs e o meu irmão, o pastor Sadraque, et mon frère, le pasteur Sadrak, ele disse: isso aí é muito forte. il a dit c'est très fort. Ao ver escrever, o que é que eu disse? Eu disse C'est que que moi je dis. quando pessoas que estão dispostas a matar Je dis quand les gens sont prêts à tuer encontram pessoas dispostas a morrer, et ils rencontrent les gens disponibles pour mourir, temos problema. nous avons un problème. Até aqui nós só tínhamos pessoas dispostas a matar, Jusque-là, on n'avait rien que les gens disponibles pour tuer. mas no nosso país agora já se viu que há pessoas dispostas a morrer. Mais nous voyons qu'il y a aussi des gens qui sont E as disponibles pessoas pour dispostas mourir. a morrer vão à última consequência. Et les gens qui sont disponibles à mourir, ils vont jusqu'aux dernières conséquences. Na minha visão, Dans ma vision, isto é perigoso para o governo. ça c'est très dangereux pour Não le se pode gouvernement. ignorar, não se pode ignorar On ne peut pas ignorer pessoas dispostas les a gens morrer. disponibles à mourir. Espírito do Trino Deus, eu mais uma vez me inclino diante de si L'Esprit de Dieu, je m'incline devant toi em favor desta terra, à faveur de cette terre, Angola. Angola. Temos orado e crido que o Senhor tem compromisso de movimento, de avivamento Nous croyons nessas que fronteiras. l'Éternel a un rendez-vous de l'avivement de cette nation. Não sabemos, Senhor, se isto é dor de parto que estamos a enfrentar, Nous ne savons pas si c'est la douleur d'enfanter qui est en train ou de se nous é, enfanter, se é movimento do príncipe das trevas. ou c'est un mouvement de prince du ténèbre. De qualquer das formas, pedimos a tua cobertura. Nous demandons ta couverture.
Livra-nos de haver mais derramamento de sangue nesta terra. Livre-nous devant tout le versement du sang dans ce pays. Não permita, Deus. Ne permets pas, Dieu. É do alto do púlpito que te pedimos, não permita, Senhor. C'est dans ce cher que nous te demandons, Seigneur, ne permets pas. Tu permites que sejamos governados por homens e mulheres. Tu permets que nous puissions être gouvernés par les hommes et les femmes. Dê a estes em posição de autoridade, sensibilidade. Tu nous as donné la position de l'autorité, de la sensibilité. E senso, Senhor, de estadistas para louvor do Teu nome. Pour la louange de Cremos, por isso oramos, e oramos porque cremos, e assim será em Nous nome de croyons et nous Jesus. prions parce que nous croyons ainsi que nous avons prié dans le nom de Jésus. Amém. Amen. Chegou o meu tempo de brilhar. C'est arrivé mon moment de prier. E como eu vi o tema Comme moi j'ai vu le thème, e o pai não me deu um texto, papa ne m'a pas donné du test. então eu fui atrás de tentar pegar uma mensagem Je suis allé chercher pour prendre que une se message, adequa a este texto, une message ou que se adequa a este tema. une message qui est très proche de ce thème. E há muitas Il y a beaucoup de messages na Bíblia. dans la Bible. Um dos textos mais famosos é aquela expressão, aquela palavra do profeta Isaías, L'un du texte le plus connu dans la Bible, c'est le texte d'Isaïe, prophète Isaïe, em que é ordenado: qui nous a été ordonné. desperta, levanta-te, Réveille-toi, lève-toi brilha. et brille. Na minha mente estava muito presente Gênesis 1:16, Dans ma pensée, il y avait Genèse 1, le verset 16, em que o Senhor, no ato da criação, que dans l'acte de la création, criou dois luminares, il a créé deux luminaires. e o Senhor definiu um como um luminar maior e o outro luminar menor. Et le Seigneur a défini l'un comme un luminaire grand et l'autre le petit Tenham luminaire. bondade de sentar, me perdoem. Tenham Vous pouvez bondade de prendre sentar. place, s'il vous plaît. Pardonne-moi. Me perdoem, tenham bondade de sentar. Pardonne-moi. E eu depois pensei que se eu tivesse que falar sobre esse texto, J'ai pensé, si je devais parler sur ce eu texte, teria de abordá-lo de maneira dentro de uma explanação metafórica, não é? Tentando analisar a simbologia por detrás do texto. je pourrais parler d'une manière de tenter légaliser dans Mas une sabe manière que psychologique de ce texte. os dois luminares aí presentes, À propos des deux luminaires qui est présent, para governar o dia e o outro para governar a noite, l'un pour gouverner les jours, l'un pour gouverner la nuit, elas têm substância própria. il est dans le substantif propre. E o próprio Senhor é quem define um como sendo maior e o outro como sendo Et menor. lui-même, le Seigneur, qui définit l'un qui est le plus grand et l'autre le petit. E nós, enquanto seres humanos, gostamos de quantificar e qualificar as coisas Et nous, comme les humains, nous aimons de qualifier et de quantifier les choses a partir do tamanho, à partir de sa grandeur, capacidade. de sa capacité. Já o Senhor Deus Et le Seigneur Dieu, define il définit as coisas e os les seres choses a partir do propósito. selon le propos. Qualquer coisa Chaque chose que, sendo criado, qui a été créée, qualquer ser que chaque- sendo criado, chaque être qui a été créé, por maior que seja, que ça soit grand, se não cumpre o propósito s'il ne couple pas le para o qual propos foi criado, dont par laquelle a été créé, se apequena. si c'est grand, E qualquer coisa et
toute chose, qualquer ser, que ce soit ou por l'être, menor que seja, ou le plus petit que ce se soit, cumpre o propósito si il accomplit le para o propos qual foi criado, dont par lequel il a été créé, ela é grande. il est grand. Em si mesmo é grande. Et en soi-même, il est grand. Eu acredito que Moi, je crois que se quisermos cumprir o propósito para o qual Deus nos tem chamado e levantado, si nous voulons accomplir un propos que Dieu nous a appelé pour, temos que perder a mania da comparação. nous devons perdre une manière de la comparaison ou une habitude de comparer. Temos que nos apaixonar Nous devons être por amoureux sermos quem nós mesmos de somos. ce que et de connaître de ce que nous sommes E nous-mêmes. cada no seu lugar, Que chacun dans sa place, no seu espaço, dans son espace, cumprindo o propósito para o qual foi criado, accomplir le propos par lequel il a été créé, é grande. c'est grand. Agora, o tema do apóstolo chegou o tempo de brilhar. Le thème qui m'a été qui nous est arrivé, Eu já le falei temps de cá em briller, uma das conferências passadas sobre o tempo cronológico e o tempo realizável de Deus. J'avais parlé ici dans l'une de notre conférences les temps chronologiques et les temps réalisés par Dieu. O tempo realizável de Deus e o tempo cronológico do Le homem temps réalisé de Dieu et le temps chronologue de Dieu. De l'homme. resulta num choque. En résumé, il y a un choc. A ciência diz que a luz nasce do atrito, do choque. La science dit que la lumière naît dans un attrite ou dans un choc. E eu gosto de dizer que quando o tempo de Deus chega, Et moi j'aime de dire quand le temps de Dieu ele arrive, precisa primeiramente que o tempo do homem exista. il a besoin précisément que le temps de l'homme existe. Vindo, pois, a plenitude dos tempos, diz a Bíblia. Et si dit la Bible, voir plutôt la No plénitude original du grego temps, é vindo, pois, o tempo dos tempos. il faut venir le temps du temps. Vindo, pois, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. En venant la plénitude du temps, Dieu a envoyé son fils né par une femme. Ok, repara que é necessário Et pour que ça soit nécessaire, que haja o tempo cronológico, ça doit avoir le temps ou chronologique que o homem nasça, ou que l'homme naisse, cresça, croît, para que o tempo de Deus pour que le temps de Dieu se confirme. soit confirmé. Então, como todos nós conhecemos o Kairos Et comme tous nous comprenons que le kairos de Deus de Dieu, é tempo realizável, c'est le temps réalisable. mas o tempo realizável não existe Mais le temps réalisé n'existe pas sem o tempo de existência do homem. sans le temps de l'existence de l'homme. Então, aí que eu entendo a proposta do apóstolo. Et par là, je comprends le propos de l'apôtre. Alguns provavelmente não estão a brilhar é porque o tempo Il y a des gens, ils ne sont pas en train de briller parce que le temps ainda não chegou. n'est pas encore arrivé. Mas a pergunta é que tempo? Mais la question est, quel temps? Talvez é o tempo Peut-être c'est le temps do homem que ainda não chegou. de l'homme qui n'est pas encore Ele não arrivé. cresceu. Il n'est pas encore grandi. Glória. Provavelmente o tempo de Deus já existe de modo dinâmico. Probablement, le temps de Dieu existe dans Só un temps espera que o dynamique. tempo do homem chega. Il attend rien que le temps de l'homme arrive. Talvez para alguns então entenderem melhor, eu defino o tempo Kairos de Deus Peut-être les autres comprennent mieux. Moi, je définis le temps kairos, é tempo que chega. c'est le temps qui arrive. E o tempo cronológico do homem Et le temps chronologique de l'homme, é tempo que passa. c'est le temps qui passe. Comecei a pregar ou a ensinar J'ai há poucos commencé minutos. à prêcher et Já enseigner. passaram aí 10 minutos. J'ai déjà passé 10 minutes. Esse é o meu tempo, é tempo que passa. Ça, c'est mon temps. C'est le temps qui passe. Mas o tempo de Deus não passa, é tempo que chega. Mais le temps de Dieu ne passe pas. C'est le temps qui arrive. Quando o tempo que passa se encontra com o tempo de Deus, é desse acidente que nasce o brilho. Quand le temps qui passe se rencontre avec le temps de Dieu, c'est ça l'accident qui amène le brilles.
Talvez a minha proposta é dizer hoje que o tempo de Deus já chegou. Je veux dire, ce matin, le temps de Dieu déjà est arrivé. Ele só está a pedir que o teu tempo chegue. Il attend rien que ton temps aussi arrive. E quando nós entendemos isso, não há diabo que segure. Et quand on comprend cela, ne vaut pas la peine de retenir. Ok. Eu quero olhar para... eu sei que não vou conseguir porque são poucos minutos. Je sais que je pourrais même pas parce que ce sont peu du temps. Eu comecei meu ministério como pregador, J'ai commencé mon ministère comme un prédicateur, como conferencista, comme un conférencier. e hoje vivo o meu ministério como pastor. Aujourd'hui, je vis mon ministère comme un pasteur. E enquanto pastor, Et comme un pasteur, Deus trabalha na minha mente. Hoje eu só prego série de mensagens. Dieu travaille dans mon pensée. Aujourd'hui, je presse de sérieux messages. Isso é bom, mas também é ruim. Ça c'est bien, mais c'est mauvais. Porque a gente tem uma série de mensagens, chega um momento que a gente não sabe para onde a gente vai, do que tratar. Quand les gens ont plusieurs de messages, il y a des fois nous ne comprenons pas par où nous allons et de quoi parler. Eu estou a trabalhar na minha mente, na nossa igreja, uma série de mensagens sobre Davi. Je parle dans ma pensée, il y a des séries de messages de David. Uma série de mensagens sobre Davi. Il y a une série de messages sur David. E é um texto que todos nós conhecemos muito bem. A narrativa todos nós C'est un conhecemos. texte que nous connaissons très bien la narrative. E alguns conhecem de cor e salteado. Alguns conhecem de cor, Et les autres connaissent de memória. de mémoire. E às vezes ensinar, sobretudo pastores, um texto muito conhecido. Et il y a des fois enseigner, surtout sur le pasteur, dans un texte connu. Você tem que ser herói, Toi, tu dois être un héros. porque os pastores já sabem onde é que você vai chegar, ou já Parce que chegaram le antes de você pasteur chegar connaît lá. là où tu vas arriver, il connaît là où tu vas terminer. E me permitam que, Permets-moi, da minha fraca exposição da palavra, de ma fragile exposition de mas la da minha parole, forte convicção mais de ma cristã, force conviction, olhar com os irmãos no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. regardons le chapitre 17 du premier livre de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Premier livre de Samuel, chapitre 17. Poderíamos ler o versículo 38. Não, vamos para remir, do versículo 40 a 47. Nous lisons le verset 40 à 47. Quem trabalha na mídia já sabe que eu gosto da velha versão revista e corrigida, né? Se tiver aí, ok. Almeida corrigida fiel, ok. Pode ser isso. Não. 40, Capítulo 17. Capítulo 17. chapitre 17, le verset 40. Verset 40. O meu problema é que meu francês é fraco. Se fosse só Lingala, eu ia te dispensar. Não quero sair tarde. Ai. E tomou o seu cajado na mão Il prit en main son e bâton, escolheu para si 5 seixos do ribeiro choisi dans e le torrent pô-los 5 no alforje de pastor. Deixa-me só português, tá? E pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Podemos ser rápido, por favor, a mídia? Rápido, 41, rápido. O filisteu também vinha se aproximando de Davi e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Deus. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança,
e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá. Aqui está a razão porque Davi está a lutar. É para que toda a terra saiba, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Segunda coisa, e saberá toda esta congregação. Primeira razão, toda a terra, pelo eco, saberá que há Deus em Israel. Segunda razão, e saberá toda esta congregação de Saul, que o Senhor salva. Que o Senhor salva, não com espada. Entenderam como, pastores? Comment vous avez compris? Não com a espada de Saul, Le Seigneur ne sauve pas avec le l'épée de Saoul, nem com lança que ele estava a me dar, ni avec la lance qu'il lui donnait. porque essa não é luta de Saul, porque do Senhor é a guerra. Parce que ce n'est pas la lutte de Saoul, mais c'est à lui le Seigneur le guerre. Do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Muito obrigado. Estimados pastores, servos e servas de Deus, ministros Mes do estimés Evangelho, pasteurs, le serviteur de Dieu, le servant de Dieu. eu confesso que estava em luta aí sentado, Je confesse que j'étais en lutte quand j'étais assis, mas Deus, pela boca do apóstolo Mauete, mais Dieu par la bouche de l'apôtre Mawed me confirmou que eu tenho que falar. m'a confirmé que je dois parler. Eu estava em luta porque dentro deste mesmo texto Je luttais même dans ce test. eu tenho 3 linhas de pensamentos J'ai 3 lignes de pensée sobre os quais fundamentar a mensagem, par laquelle je devrais faire le fondement de ma message. e eu não sabia qual delas Et je ne savais pas seguir. quelle pourrait être. Mas quando o apóstolo Mauete disse Mais quand l'apôtre Mawed dit que ninguém vai nos amaldiçoar, que personne ne va nous maudire, uau! Aí disse, ok, o apóstolo falou isso por causa de mim, là je dis que oui, l'apôtre a dit cela à cause de moi. porque eu quero tratar Parce que ce que je veux parler, permitir que olhemos, me permitam permets-moi que olhemos para esse texto que nous puissions regarder dans ce texte e olhemos para esta batalha de Davi contra Golias et regardons par cette bataille de David et Goliath à luz de 2 batalhas. à la lumière de 2 batailles. 2. E aí, Et là, minha intenção é vos fazer entender je viens pour vous faire comprendre que o tempo de Davi brilhar havia chegado, que le temps de David de briller a été déjà arrivé, mas não sem antes ter sido ungido. mais sans avoir été loin. Mas ele foi ungido em secreto, Mais il a été loin dans le secret, na casa de seu pai. dans la maison de son père. O profeta Le prophète Samuel Samuel entrou em pandarecos, isso é uma linguagem brasileira, entrou em parafuso, uma linguagem portuguesa, se assustou, uma linguagem angolana, porque Deus está a mandar ir à casa de Jessé ungir um rei.
Samuel s'est mis en étonnant parce qu'il a reçu le mandat d'aller oindre un roi dans la maison de Jessé. Alokilinga makambo. Il me cherche du problème. Porque se o rei ouvir Parce que si le roi Saoul écoute que eu fui a que je suis allé Belém Belém, ungir oindre rei, un roi, a minha cabeça rola. ma tête sera coupée. Oh. Mas Deus vai dizer então ao profeta: Mais si Dieu est en train de dire à un prophète, arranja uma desculpa. cherche une raison ou une excuse ou une explication. Não diz que eu vim ungir, Ne dis pas que je suis allé pour oindre. diz que eu vim cultuar. Dis je suis allé pour faire le culte. Culto de avivamento. Culte du réveil. Percebam a lógica sobre a qual Deus está a trabalhar aqui no texto. Attendons la logique, comment est-ce que Dieu veut travailler dans ce texte. Vai ungir dentre os filhos de Jessé rei Va oindre em Belém. entre les enfants de Jessé un roi en Belém. Mas vai com uma desculpa. Mais va avec une esquisse. E quando ele chega à casa de Jessé, Et quand il arrive à la maison de Jessé, ele abre o jogo a Jessé. il commence à ouvrir les jets à Jessé. É que ele vai dizer: dentre os teus filhos Deus escolheu rei. Il va dire, entre tes enfants, Dieu a choisi un roi. Pega esta palavra, escolheu rei. A choisi un roi. E Jessé vai perfilar os seus filhos Et Jessé commence maintenant à mettre en rang ses enfants. cronologicamente, por ordem de cronologia, Por- ordem do nascimento. Dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre de naissance. Eliabe, Aminadab, Samá e Eliab, os Aminadab demais. et les autres enfants. E Davi não estava. Et David n'était pas là. Certa vez eu estava a pregar sobre as 4 igrejas da casa de Jessé. Il y a des fois, je prêchais sur les 4 églises de la maison de E Jessé. a primeira igreja da casa de Jessé é esta. Et la première église de la maison de Jessé, c'était ça. Perfilou os filhos todos. Il arrange. E a igreja de Jessé é aquela que quer o que Deus tem, mas não tem o que Deus quer. Ah, l'église de Jessé, c'est une église qui fait. A primeira igreja da casa de Jessé é aquela que quer o que Deus tem, La première église de Jessé, c'est une église que je veux ce que Dieu veut, mas não tem quem Mais- Deus quer. mais je n'ai pas celui que Dieu veut. E nessa igreja Deus sempre vai dizer: Então, acabaram-se os moços. Et dans cette église, Dieu va toujours demander est-ce qu'il n'y a pas aussi un jeune homme ici? E a resposta vai ser: falta o Et la menor. réponse sera il y a encore un autre. Apóstolos, estamos a viver esse tempo Apôtre, nous vivons ce moment da igreja que quer o que Deus tem, de l'église qui fait ce que Dieu en mas est, ela mesmo não tem o que Deus quer. mais une église qui n'a pas ce que Dieu veut. Porque quem Deus quer Parce que celui que Dieu veut, não se perfila. il n'est pas au rang. Quem Deus quer Celui que Dieu veut, está no anonimato do campo. il est dans l'anonymat dans le champ. Porque Deus unge assim entre o pasto e o palácio. Parce que Dieu, E il nunca choisit- entre o palácio e o pasto. Dieu est comme ça. Dans le bergerie et au palais. Il ne moins jamais au palais, au berger jusqu'au berger. Estamos a viver tempo de pessoas que amam o palácio, Nous vivons le temps que les gens aiment le palais, mas nunca são achados no pasto. mais ils n'ont jamais été trouvés dans le bergerie. Waouh. Waouh. Mas observa que eu estou a dizer que Deus disse: arranja uma desculpa. Observez ça. Dieu a dit à Samuel, cherche une excuse. Deus é sábio. Dieu est très sage.
Nós temos um problema que quando nós somos ungidos, Nous avons un problème quand nous sommes quando nós choisis temos poder e autoridade, et quand nous avons le pouvoir de l'autorité, queremos abandonar a sabedoria. nous voulons abandonner la sagesse. Nzamba benginga. Oh, Dieu m'a appelé. Na yo que é bien. Je lui ai attendu bien. Mas não é tempo de brilhar. Mais si ce n'est pas le temps de briller, Zelanano. espera ainda. Parce que só que eu zelie. Se você lhe espera, Deus trabalha em você antes de trabalhar através de você. Dieu travaille en toi avant de travailler à travers toi. Tem muita gente que não apareceu ainda aqui, Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore arrivé porque ici. Deus está a trabalhar neles aí Parce no que Dieu est pasto. en train de travailler en bas. Olha só, a mesma lógica com a qual Deus trabalha para ungir Davi, Observe la même logique que Dieu a fait pour é a oindre David. mesma lógica que Deus vai trabalhar para exaltar Davi. C'est la même logique que Dieu va travailler pour élever David. Porque meu pai agora é o Jessé, quem vai dizer a Davi: pega esse pouquinho de bolo, esses queijos, e vai ver os teus irmãos, Parce que e c'est dê le- ao capitão também C'est le pouco père disso. Jessé qui va dire à David, prends un peu du pain, prends un peu de quelque chose pour amener à ce frère. Agora, sem Deus dizer nada, ele está trabalhando numa outra desculpa. Et maintenant, sans Dieu dire rien, il est en train de travailler avec dans une autre esquisse. Na tarefa do Pai está a missão de Deus. Dans le devoir du Père, il y a la mission de Dieu. A tarefa do Pai leva a comida, Dans le devoir du Père, amène à manger. mas Deus está a expor Davi Mais il est en train de mettre David à ao l'exposition palco da exaltação. dans le chemin de l'élévation. Olha o que está a acontecer. O Pai te deu uma tarefa. Le Père lui a donné un devoir, Ao cumprires a tua tarefa, au chemin de accomplir son o devoir. Deus Pai vai te usar na sua missão. Le Père va t'utiliser dans sa mission. A tarefa Le devoir é de poucos pães. A missão, Le devoir, c'est de mettre le pain et la mission. mas a missão Mais la mission, é de uma grande exaltação. c'est une grande élévation. Olha o que está a acontecer. Regarde ce que c'est en train de faire. Durante 40 dias, Durant 40 jours, e agora vou mudar ao cabo de 40 dias, ao fim de 40 à la dias, fin du 40e jour, Golias está a desafiar, está a dizer: escolha um homem. il était en train de défier et dire choisissez un homme. Alguém já me entendeu? Chacun ici quelqu'un m'a déjà compris. Golias está a dizer: escolha um homem. Goliath est en train de dire choisissez un homme. E quem vai se apresentar não foi escolhido. Et celui qui va se présenter n'était pas été choisi. Saul não escolheu, Saoul ne l'a pas choisi. mas é alguém que já terá sido escolhido. Mais c'est quelqu'un qui a été déjà choisi. É um ungido. C'est un ouais. Você não está vendo? Ele foi ungido em secreto. Il a été ouais en secret. O rei não ouviu. Le roi ne l'a pas vu. Mas quando Davi começa a querer, no seu atrevimento, ouvir o que é que esse indivíduo está a dizer, Mais quand David a commencé à chercher, comprendre qui est cet individu qui dit meu pai, o rei ouviu. mon père, le roi a écouté. Nous Nous verrons bien. Quando Davi foi ungido, o rei não soube. Quand David a été choisi, le roi ne savait pas. Quando Davi se atreveu a se dispor para a batalha, o rei ouviu. Quand David est parti se mettre en bataille, le roi a écouté. Então o rei vai chamar o atrevido Et le roi appelle celui qui ose. e não o ungido. Non, celui qui a été oint. Ele vai chamar o atrevido, Il appelle quelqu'un mas quem
vai comparecer diante dele não é o atrevido. Il n'appelle, celui qui vient devant lui, ce n'est pas celui qui a osé, É o ungido. mais c'est quelqu'un qui est oui. É aqui então que esta guerra não é guerra de Saul. Et c'est là maintenant que cette guerre, ce n'est pas la guerre de Saoul. Porque se for a guerra de Saul, Parce que si c'était la guerre de Saoul, Davi teria mesmo que ir batalhar com as armas de Saul. David pourrait même aller en bataille avec les armes de Saoul. Aquilo que não nos serve Tout ce qui ne nous sert pas, é apenas aquilo que não nos define. et c'est ce que ça ne nous définit même pas. Qualquer coisa que não nos define não serve para nós. Chaque chose qui ne nous définit pas, ne sert pas pour nous. Ainda que funcione para os outros. Et même si ça fonctionne pour les autres. Ok. O rei então queria Le roi voulait que Davi fosse à batalha, já que ele que David não puisse aller, conseguiu dissuadi-lo, que David puisse aller en bataille, fosse à luta qu'il puisse aller en bataille com a confiança dele, avec sa confiance, mas com as armas, com a confiança de Davi, mas com as armas dele. avec la confiance de David, mais avec les armes de Saoul. Vocês não entenderam? Vous n'avez pas compris. Que ele fosse na sua identidade, Il voulait qu'il puisse aller en bataille avec l'identité de Saoul, mas na sua reputação. mais avec sa propre réputation. Eu quero levar-nos para um nível de percepção que eu quero, Moi, je vais vous amener dans un niveau de perception que é qui est Davi, David. quando é levado à presença do rei, Quand on lui amène dans la présence du roi, e o rei, observa o que o texto diz. observez ce que le texte dit. Não sei se posso falar isso. Je ne sais pas si je peux parler ça. É algo marginal a mensagem, mas C'est pronto, une chose com o imaginaire. meu espírito. Há uma coisa aqui que me chama a atenção. C'est Eu- une chose qui eu m'attire sempre, mon meu attention. pai, eu sempre prestei atenção para as armas que Saul deu a Davi. Je fais beaucoup d'attention pour des armes que Saoul a données à David. Mas profeta Fernando, há dias eu estava a ler Mais prophète, je suis en train de lire il y a, e eu quelques entendi jours que há passés. algo que me escapou. Il y avait quelque chose qui m'a passé comme ça. É que Saul dá a Davi duas Et vestes. que Saoul donne à David deux vêtements. A primeira, Le premier vêtement, a Bíblia em hebraico define isso como as vestes de baixo. il lui donne le vêtement, le As sous-vêtement, vestes dele. son vêtement, Depois lhe dá a couraça, et il lui donne le cuirasse, as vestes de guerra. le vêtement de guerre. Ok. Primeiro é as vestes dele. Il lui donne son vêtement, Segundo é as vestes da et la guerra. deuxième, il donne le vêtement de guerre. Vou ir falando até você entender. Primeiro, ele coloca nela as vestes dele, vestes de Première fois, Saul. Saoul, il donne à David ses propres vêtements. Depois coloca sobre ela a couraça, as vestes de Et guerra. il met la cuirasse, le vêtement de guerre. Se você for com essas vestes, Si tu vas avec ces vêtements, você vai ir com a minha identidade tu vas avec mon identité, e você vai ir travar as minhas batalhas. et tu vas A minha guerra. freiner ma guerre. E o menino não conseguiu ir, disse: não, a guerra não é minha, a batalha não é tua, Et il a dit que la bataille, ce n'est pas à toi. a batalha é minha. La bataille appartient à moi. Mas depois vou vos mostrar que também a batalha não é dele, Mais de Davi. après, je vais vous montrer que cette bataille, ce n'est Que é pas a minha lui. mensagem, é mostrar que a batalha não é de Davi. Et ma message, c'est que la bataille, ce n'est pas de David. O capítulo Le 2, chapitre 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, dans le verset 30, para mim é o substrato, é a base pour moi, c'est la sobre o base. qual se constrói as histórias posteriores. La base par laquelle on O construit capítulo les 2, histoires versículo passées. 30, Dans le chapitre 2, verset 30, é o Senhor condenando a casa de Eli c'est le Seigneur en train de condamner la maison pelo d'Élie pecado de Ofni e Finéias, os filhos à de cause Eli. des péchés que ses enfants E ont o fait. Senhor, se os irmãos observarem a Et si vous última observez parte, la dernière o partie, Senhor, le Seigneur, como que para dar uma chapada sem mão, vai dizer: il dira, longe de mim tal coisa.
loin de moi ces choses. Porque os que me honram, Parce que ceux honrarei. qui m'honorent, moi j'honorerai. Porém, os que me desprezam serão Et desprezados. ceux qui me haïssent seront haïs. Nesse dia, Dans ces jours-là, Davi vai batalhar contra Golias. David, il part batailler avec Goliath. Tudo leiam no texto. Comme É vous lisez dans le texte, para glorificar o nome do Senhor. vous voyez, vous allez voir, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Não, então vou espremer uma coisa aqui. Je vais expliquer quelque chose. Quando Davi está diante de Saul, o rei, Quand David est devant Saoul, le roi, e o rei tenta dissuadi-lo para não ir, porque Golias e começa a contar, falar mais de Golias do et que le dele. roi a commencé à parler plus que de É Goliath. homem de guerra já há C'était muito nome de tempo. Pierre. Então Davi entra num campo Et David entre dans un que eu champ. quero espremer para mostrar o meu tema nesta manhã. Je vais vous montrer mon thème ce matin. Eu disse que são duas batalhas. Je dis, il y a deux batailles. Dentro de uma batalha, Dans un combat, ou dans les combats, Davi vai contar ao rei. Vai David, dizer: il va rencontrer le roi. Rei, Roi, eu sei que o Senhor está a dizer, moi je sais ce que l'Éternel estou a entend de dire. parafrasear, que ele tem fama, Qu'il a beaucoup de renommée. já batalha desde há muito tempo. Il bataille déjà Eu beaucoup sei de temps. disso. Je sais. Agora deixe-me te apresentar minhas credenciais. Alors laisse-moi te présenter mes crédentials. Estava eu J'étais, moi, a cuidar de prêtre, das ovelhas le brebis do meu pai. de mon père. Repara que Davi não toca, não fala nada ao rei dizendo que me ungiram. Réparez, David n'a dit rien au roi qu'il a été oint. Ele vai dizer então o que ninguém sabe. David va parler des choses dont personne connaissait. O tema do apóstolo Le thème d'apôtre chegou est, o tempo de brilhar. c'est arrivé mon moment de briller. Se vocês entenderem este tema, Et pour comprendre ce ele thème, está a dizer que tem o tempo do anonimato, il dit qu'il y a un temps de l'anonymat tem o tempo de et il desaparecer y a un temps de e tem disparaître. o tempo de Et il aparecer. y a le temps d'apparaître. Tem o tempo que ninguém te conhece. Il y a un temps que personne ne te Tem o connaît. tempo que você não tem nome. Il y a un temps que tu n'as pas le nom. E tem o tempo de ser alguma coisa. Et il y a un temps qui arrive quelque chose. O que Davi então vai contar ao rei Ce que David raconte au são roi, coisas do anonimato. ce sont des choses de l'anonymat. Ele vai dizer Il va dire, que eu estava a cuidar das ovelhas do meu pai j'étais en train de prêter les brebis de mon e père. veio o leão Et le lion est venu. e eu matei o Et leão. tu as tué le lion. Cuidava ainda eu ovelhas do meu pai e veio o urso Je prêtais encore les brebis de mon père. Le loup est e venu. matei o urso. J'ai tué le loup. Não contou isso a ninguém. Il n'a pas rencontré ça à Quando ele personne. matou o leão, Quand il a tué le lion, não pegou a cabeça do leão e Il levou n'a- para a casa do il pai. n'a pas pris la tête du lion amené à la maison de son père. O texto não mostra que os irmãos sabiam. Le texte ne montre pas que le frère savait. Você está entendendo? Ele não matou o leão e o urso para aparecer. Il n'a pas tué le lion et l'ours pour apparaître. Ele matou o leão e o urso para defender as ovelhas. de Il a seu tué pai. les lions et les ours pour défendre les E brebis. nem mesmo contou ao seu pai. Et il n'a même pas compté à son père. Mais ainda, Même, ele matou o leão e o urso antes de ser ungido. il a tué les lions et les ours avant d'être choisi. A unção com a qual ele foi ungido, meu pai, é para matar Golias. L'onction par laquelle il a été oué, c'est pour Mas tuer ele tem Goliath. o testemunho Mais il vient avec un témoignage de que no anonimato qu'à l'anonymat, ele matou o leão, il a tué le lion, ele matou o il a urso. tué l'ours. Eu poderia seguir essa linha e pregar e dizer, Je caros pourrais- homens de Deus, Je pourrais aller dans la même ligne. matar leão e matar o urso Je peux dire l'homme de Dieu, tuer le lion et é les travar loups. as batalhas secretas da nossa vida. Travar a C'est batalha. pour freiner des combats secrets de notre vie. Aqueles vícios que só nós conhecemos.
aqueles problemas que só nós sabemos. Des problèmes que ce sont nous seuls qui nous Aqueles connaissons. inimigos que ninguém sabe que nós temos. Les ennemis que personne connaît que nous avons. Aqueles inimigos que só nós sabemos e C'est conhecemos. les ennemis que seuls nous É o leão e o urso que nós temos c'est le que lion et batalhar. l'ours que nous avons. Vou olhar mesmo na tua cara para dizer, todos nós temos leão e urso por matar. Je vais te regarder pour te dire, nous tous nous avons des lions et des loups pour Vou tuer. dizer novamente, todos nós temos leão e urso por Je matar. répète pour dire, nous tous nous avons des lions et des loups pour Todos tuer. nós travamos batalhas Nous secretas. tous on freine de combats secrets. Aliás, eu aprendi que no nosso meio pentecostal o mais perigoso é eu, pastor, contar uma luta, uma fraqueza que eu tenho ao outro pastor, vai me pregar no púlpito. Et moi, j'ai la conviction, entre nous les pasteurs, j'ai Então- la peur de rencontrer mon problème parce que c'est lui qui va me prêcher dans Então, la chair. muito da nossa morte espiritual é porque nós queremos conservar nossas fragilidades, nossas fraquezas e nosso próprio pecado, porque senão o Fernando vai entender que eu sou mais fraco do que ele. E ele está a contar ao rei Et il raconte au roi que eu matei leão, que j'ai tué les lions, eu matei o urso. j'ai tué les loups. Por isso, C'est pour cela vou matar também Golias. je vais tuer encore Goliath. Então, meu pai, aqui minha mensagem eu separo. Papa, ma message c'est comme ça. Matar leão e matar o urso Tuer lion et tuer são as loup, batalhas de Davi. ce sont des batailles de David. E eu não li o texto das batalhas de Et Davi. moi je ne lis pas le texte des batailles de David. Sabe qual é o texto que eu li? Tu sais quel est le texte que je lis? É Davi a matar Golias. David avait tué Vamos Goliath. separar. Nous allons séparer. Matar leão e matar o Tuer urso lion et tuer loup, são as batalhas de Davi. ce sont les combats de David. Matar Golias Tuer Goliath, é a batalha do Deus de Davi. c'est le combat de Dieu de Porque David. ele vai dizer, tu vens a mim com espada. C'est pour cela qu'il dit, tu viens avec Eu moi avec le venho a Père. ti em nome Mais do moi je Senhor viens au dos nom du exércitos. Seigneur. Essa batalha é do Senhor. Cette bataille m'appartient pas, appartient au l'Éternel. Eu honro o Senhor e Ele honrará. Moi j'honore le Seigneur et lui il va honorer. Ele despreza os que os desprezarem e Ele honra os que Il honram. haït ceux qui haïssent, mais il honore ceux qui l'honorent. É por isso que C'est pour Davi cela que David, vai ganhar. il va gagner. Porque ele vai honrar o Senhor Parce e que Golias vai desprezar o Senhor. Parce qu'il va honorer le Seigneur et Goliath va haïr le Seigneur. Vocês sabem que quem matou Davi matou Golias não foi com a pedra, Vous savez, David n'a pas tué Goliath avec le pierre. é a confiança. C'était la confiance. Não, vamos ser sinceros. É maior do que você. C'est plus fort que toi. Está bem uniformizado. Être très bien uniformisé E você tem pedra. et tu as le pierre. Escolheste 5 por causa dos outros irmãos dele. Tu choisis 5 à cause de ce frère. Que grande aposta. Quel- Não podes errar. Quel pari très grand. Agora, como eu quero lhes falar Et comment je vais vous parler? das batalhas De combat do Deus de Davi, de Dieu de David, do nosso Deus. de notre Dieu. A partir do versículo 40 realmente, mas sobretudo o versículo À 43. partir du verset 40, mais le E a- verset 40. verse- 17, capítulo 17, quando estamos, Chapitre 17. capítulo 17. Ok. Coloque 42, por favor. Mais 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Le Philistin regarda et Que? lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Porque, por quanto era moço, ruivo Enfant, e de long. gentil aspecto. Os irmãos estão a ver como é que Deus trabalha nessa dimensão
da surpresa, né? Comment est-ce que Dieu est en train de Por travailler que eu disse que essa batalha não é a batalha de Saul? Porque se fosse a batalha de Saul, le combat de se Saul, fosse a batalha de Saul, esse si c'était le versículo combat de Saul, não existiria, esse versículo não existiria. ce verset ne pourrait pas exister. Porque quando Golias olha para Davi, Parce que quand Goliath regarde par ele David, vê isso. il voit ça. Se ele visse a Saul, Si il voyait o Saul, homem que daqui para cima era o mais alto, l'homme d'ici jusqu'à là, il était très ele não lancé. desprezaria, Il n'allait pas mépriser. porque enfrentaria um inimigo, Parce qu'il allait affronter un indivíduo ennemi et com quelqu'un estaturas, ainda que avec minimamente, une statue comparável, minimum com comparable. armas minimamente Et les armes comparáveis. minimum comparables. Agora está a enfrentar um Et adversário il est en train d'affronter un adversaire com estatura avec un statut maximamente desprezível maximum méprisante. e com armas maximamente Et desprezíveis. les armes maximum méprisantes. Ouça o que diz o versículo 43. Regarde ce que dit le verset O 43. versículo 43 diz: disse, pois, o filisteu Davi: sou eu algum cão? Et il dit, est-ce que je suis un chien? Ah, pastor, vou eu ganhar bem, pastor. Oh, regarde. Sou algum cão? Suis-je un chien? Não é eu quem falei. Nous savons qu'il fallait. Ce n'est pas moi qui a dit. Não é Davi quem disse. Ce n'est pas David qui a dit. Ele é quem está a dizer: sou eu algum cão? C'est lui qui est en train de dire, suis-je un chien? Não é Davi quem disse. Ce n'est pas David qui dit. É ele quem está a dizer: sou algum cão. C'est lui qui dit, je suis un chien. Você é conforme você se vê. Toi, tu es de la forme, donc toi, tu te vois. E não tanto conforme você é visto. Et ce n'est pas plus que de la forme que tu as vu. Eu vou repetir. Você é conforme você se vê. Toi, tu es de la forme que tu E vois. não como és visto. Et ce n'est pas de la forme que tu es vu. Você é visto baixinho, Tu es vu petit, mas se a tua alma é mais ton grande, âme est grande. você não vai aceitar ser definido como eu te Tu vejo. ne vas pas accepter d'être défini comme les gens voient. Porque você já tem uma autodefinição. Parce que toi, tu as une autodéfinition. Sou eu algum cão? Je suis un chien. Eu não estou a falar nada. Moi, je dis rien. Você é quem está a dizer. C'est toi qui dis. Agora está aqui. Quelqu'un là. Eu estou a me preparar para entrar na mensagem. Je pars maintenant pour entrer dans ma message. Escuta, por quê? Porque eu quero olhar para as batalhas. A batalha do Deus de Davi. Parce que je veux regarder dans Ele le diz: combat de Dieu de David. sou eu cão para tu vires a mim com paus, e o filisteus pelos seus deuses. Está aqui, começa a entrar na Le mensagem. Philistin dit David, je suis Pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Et après l'avoir maudit, c'est Dieu à David. A batalha de Davi Le combat de David contra o leão e o urso contre les lions et l'ours, são batalhas de Davi. ce sont des combats de David. Porque o urso Parce que l'ours não amaldiçoa, ne maudit jamais. leão não Le amaldiçoa. lion ne maudit jamais. Mas a luta contra Davi, contra Mais Golias, la lutte, le combat contre é Goliath, a guerra, é a luta do meu Deus. c'est la guerre de la lutte de mon Dieu. Porque é a luta contra alguém que amaldiçoa. Parce que c'est la lutte contre quelqu'un qui maudit. A guerra que se levanta contra o homem de Deus La guerre qui se met contre l'homme de Dieu, é uma guerra contra o Deus desse homem. c'est une guerre contre les dieux É de por isso cet que eu homme. disse ao meio que o apóstolo falou: C'est pour cela que l'apôtre a dit, eu não aceito quem me je amaldiçoa. n'accepte pas celui qui me maudit. Porque quem me Parce que amaldiçoa celui qui me maudit, vai travar luta contra o meu Deus. il va empêcher le combat contre mon Dieu. Você não é europeu, você é africano. Toi, tu n'es pas européen, tu es africain. Na Europa, En Europe, a definição, a abordagem teológica em relação ao problema dans la définition, dans l'abordage des problèmes, é o que? c'est pourquoi Em África, en Afrique, na teologia africana, a definição é por quê? la définition n'est pas pourquoi. Na Europa é o que aconteceu? En Europe, c'est
Em África, por que aconteceu? En Afrique, pourquoi c'était fait? Quem é que está por detrás disso? Qui est derrière ces choses-là? Na África, missionioso. Ici en Afrique, nós todos, Temos algum membro da família nous avons quelques membres de la que famille já mexeu com bonecos, que mexe com boneco, qui já que fala, que ameaça. parle ici, qu'il fait ceci. Mas Mais estamos a lhes enterrar todos. nous Estamos a lhes enterrar todos. sommes en train de les enterrer Porque há em nós parce qu'en nous, il y a Deus un Dieu que batalha por qui combat nós, pour nous. preservando o seu nome. Préserver son nom. O versículo está a dizer Le verset est en train de dire que ele amaldiçoou pelos seus deuses. qu'il lui a maudit à travers E ses dieux. Davi diz: eu venho a ti em nome do meu Et Deus. David a dit, je viens contre toi au nom de mon Dieu. Então eu coloco o meu Et Deus je mets mon Dieu. e você coloca os teus Toi, tu deuses. mets tes dieux. E vamos ver Et nous allons voir que essa batalha que ces combats é entre o meu Deus entre mon Dieu e os teus et entre deuses. tes dieux Os teus deuses com que me amaldiçoas, peuvent me maudire. os teus deuses com que me amaldiçoas, Que Dieu peuvent me e maudire. o meu Deus que eu coloco em guerra. Por isso que onde nós chegamos para estabelecer a igreja, C'est pour cela, là où nous arrivons pour établir une église, os quimbandeiros estão com dias contados. le féticheur, ils ont des jours comptés. O apóstolo nos falou, eu nem sabia disso. L'apôtre m'a dit, moi je ne Os savais même pas, muçulmanos vieram, queriam destruir por quê? que les musulmans étaient là venir pour faire quoi? Détruire pourquoi? Não é por causa dele, Ce n'est pas à cause de lui, é o Deus. c'est le Dieu. Ok, está aqui. Versículo 40, Le verset 40. 43, que está aí. Eu escrevi assim: a batalha contra Golias é uma batalha contra alguém que tem nome. Moi j'ai écrit comme ça, le combat contre Goliath, ce n'était pas le combat contre quelqu'un qui a le nom. A batalha de Davi contra o leão e o urso não é batalha contra alguém que tem nome. Aquele leão não conhecemos o nome dele. Le combat de David contre le lion, ce n'était pas contre quelqu'un qui a le nom, parce que le lion n'avait pas le nom. O urso não conhecemos o nome dele. L'ours, on ne connaissait pas son nom. Por isso também não vamos ver ele agitar a cabeça do leão e do urso. Raison par laquelle nous ne pouvons pas agiter la tête de lion et Mas l'ours. essa aqui, Mais celui-ci, esse gigante, ce géant, conhecemos o nome dele. nous connaissons son nom. É Golias. C'est Goliath. Aliás, profeta, Au même prophète. o que os irmãos dele ouviram por 40 dias, Ce que ses frères ont entendu durant 40 jours, Davi só ouviu dia. David a écouté rien qu'un jour. Meu pai, tudo Pai. depende da atitude. Toute chose dépend de A l'attitude. nossa atitude faz o problema crescer Notre ou o atitude. problema desaparecer. Notre attitude fait les problèmes croître ou disparaître. Eles ouviram Ou disparaître. por 40 dias Ils ont écouté durant 40 jours aquelas palavras. ces paroles. Ele só ouviu dia. David a écouté un jour. Os pastores não estão me entendendo. Ils ne sont pas en train de me Eles comprendre. ouviram por 40 dias. Ils ont entendu durant 40 jours. E os que ouviram lhes paralisou. Et ceux qui l'attendaient, Ele ils étaient en train de le ouviu mettre só paralysé. em dia. Mais David a écouté un jour. E o que ele ouviu Ce que David a écouté lhe despertou. lui a révélé, révolté. Ok. Deixa eu dizer assim. Deixa eu dizer assim. Eles ouviram o que ouviram naquilo que viam. Eles, o exército, ouviram o que ouviram naquilo que viam. Et ils ont écouté ce qu'ils ont écouté de ce qu'ils ont vu. Ouviram quem está a falar, Ils ont écouté celui qui dit parler. calaram. Il s'est mis en terre, en silence. Davi disse: quem é David a dit, esse qui est incircunciso? celui-ci? Ou seja, nem estou ali ver. Je ne suis pas en train de le voir. Quem é esse Qui est celui-ci? incircunciso Un para se incirconcis. levantar contra o Senhor? se Quer dizer, mettre- é o que ele ouviu que lhe C'est chateou. ce qu'il a entendu. Não é qui quem lui a ele mis viu, en é o colère. que ele Ce n'est ouviu. pas ce qu'il a vu, mais celui qui a
entendu. A raiva veio do que ele ouviu. C'est ce qu'il a entendu. Hey, hey, hey. Eu ouvi o apóstolo Moed dizer assim: J'ai entendu l'apôtre Moïse dire ceci. Deus, não tem pessoas que têm que cair. Ah, Dieu, il y a Eu não des lhe gens falei qui doivent isso. tomber. Moi, je lui ai dit ceci. Eu não lhe falei, mas no meu coração diz: homem de Deus, fala. Moi, je Não je n'ai pas- deseja, mais só j'ai dit, fala. au nom de Jésus, parle, parle. Tem autoridade, porque tem gente que tem que cair. Car il y a des gens qui doivent tomber. Tem pessoas Il y a des gens, que estamos a lhes ouvir. estamos, Estamos a lhes ouvir nous sommes en train de les écouter. e nos paralisaram Et ils nous ont porque paralysés nós estamos a ver quem é. parce que nous sommes en train de voir celui qui est. Davi disse: quem é David a dit qui est este celui-ci. incircunciso? C'est un circoncis. Quem é esse? Qui est celui-ci? Diga comigo: a batalha de Davi Dis avec moi le combat de David contra Golias contre Goliath. é uma batalha C'est un combat contra alguém contre quelqu'un que amaldiçoa. qui maudit. A batalha de Davi Le combat de David, é uma batalha c'est un combat contra alguém contre quelqu'un que tem nome. qui a un nom. E não pode ter mais nome do que aquele que tem que é nome sobre todos os nomes. Terceiro, a batalha de Davi 3. Le combat de David contra contre Golias Goliath, é uma batalha c'est un combat contra alguém contre quelqu'un que amaldiçoa. qui maudit. Todas as batalhas Toute bataille que são batalhas do teu Deus, não tuas, qui sont des combats de ton Dieu, non les são siens. aquelas Ce sont em que alguém aparece com nome maior do que o nome do teu Deus. Ce sont les combats que les gens viennent avec le nom plus grand que le nom de ton São Dieu. aquelas Sont les noms de alguém de quelqu'un que aparece qui apparaît para amaldiçoar pour maudire tua vida. ta vie. São aquelas Sont les combats que vêm qui viennent em nome dos deuses. au nom de Dieu. Agora, Maintenant, eu faço essa curva toda je fais ces para courbures defender uma tese e eu me sento. pour défendre une thèse. Observa que eu disse, Observez ce que tudo dit. gira em torno da honra. Toutes choses rondes dans l'honneur. Tudo gira em torno da honra. Toutes choses rondes autour de l'honneur. Oh, merci. Ok. Oh, Jésus. E eu quero defender a seguinte tese. Je vais défendre cette thèse. Nesse diálogo do versículo 43 até o versículo Dans ce 46, dialogue, dans le verset 43 ou 46, o que vai se repetir na boca de Davi é ce qui va se répéter dans la bouche de David, c'est Golias Goliath e o Senhor, et le Seigneur. o Senhor dos exércitos. Le Seigneur des armées. Quem pode repetir comigo? O Senhor dos Qui exércitos. peut répéter avec moi le Seigneur des armées? Senhor dos exércitos. Le Seigneur des armées. L'Éternel des armées. Há um entendimento com o qual eu concordo, Il y a une compréhension dont par laquelle je concorde. que a mais correta É abordagem hermenêutica da Bíblia Est plus correct l'abordage herméneutique de la Bible. é vermos Cristo no centro de tudo. Nous devons mettre Christ au centre de toutes choses. Alguns chamam chave hermenêutica, sei lá que no Cristo no centro de tudo. Christ est au centre de toutes choses. Amém. E eu digo amém a isso. Et moi je dis amen à ça. Por quê? Porque essa narrativa de Davi, Parce que cette narrative de David, nós a pregamos. quand on prêche, Eu já preguei várias vezes nesse texto, j'ai déjà prêché beaucoup de fois dans mas ce eu texte.
sempre é olhando para Davi e olhando para a igreja. Toujours quand je regarde à David, je regarde à l'église. Olhando para Davi e olhando para a igreja. Quand je regarde à David, je regarde l'église. Aí então eu compreendi que este texto não pode ser Et là, j'ai compris que ce texte ne peut pas être olhado deste jeito. regardé de cette manière. Ou Davi não pode ser visto em relação a nós. Ou David ne peut pas être vu en relation à nous. Davi deve ser visto em relação a Cristo Jesus. David doit être vu en relation Christ et Jésus. Porque Davi é aquele que vai aparecer Parce que David, c'est celui qui apparaît entre dois exércitos. entre les deux armées. E não só é visto entre dois Il exércitos. n'est pas tout simplement vu entre les deux armées. Davi é visto e vai aparecer David, il apparaît. e vai ser questionado Il va être questionné. de quem és filho? De qui tu es un fils, de qui tu De es onde é fils. que você vem? Et d'où tu viens. Vai ser dito então que Davi é filho de Jessé, o belemita. Il a dit que David est le fils de Jessé, le Bélémite. Então Davi está mais próximo de Cristo. Et David est plus proche de Christ. Quando chega, entra em cena, Quand il arrive, il entre en é scène. aquele que também vai ser questionado. C'est celui qui va être encore De onde lhe questionné. vem tais coisas? De onde lhe vem tal sabedoria? Par où lui vient cette sagesse? Assim como se questiona a Davi sua origem, seu pai, De la même manière, on questionne David son origine, também vai son se père. questionar a Et Jesus on donne la question à Jésus. sua origem e a origem da sua autoridade. Son autorité. Então nós temos Davi, o belemita, Et nous avons un David le Bélémite, da tribo de Judá, de tribu de Juda. e nós vamos ver Et nous Jesus voyons Jésus de Belém, de Belém, da tribo de Judá, de tribu de Juda, que é colocado entre dois exércitos. qui est mis entre les deux armées. Como Davi se torna Que David devient o campeão de Israel, le champion d'Israël. Jesus vai se tornar o campeão Jésus devient da igreja, le champion de l'église. porque ele combate as lutas da igreja, Parce qu'il combat les combats de vence o l'église. pecado da igreja, Il vécut le combat de derrota o l'église. inimigo da igreja, e nos torna mais do que Il vencedores. nous fait de plus que vainqueurs. Então nós estamos diante de Davi, nós estamos diante do nosso Jesus. Nous ne sommes pas devant David, mais nous sommes devant notre Jésus. Porque Parce que Davi é mais próximo. David est plus proche. Eu disse, Davi é mais próximo. Je dis David est plus proche. Davi é mais próximo David est plus proche do nosso Jesus de notre Jésus do que nós. plus que nous. Isso muda tudo. Ça change tout. Não é nós quem estamos a derrubar os nossos Golias. Ce ne sont pas nous qu'on fait tomber notre Goliath. É Jesus quem derrotou o nosso Golias. C'est Jésus qui a fait tomber notre Goliath. E aquele que nos amaldiçoava já não existe Et mais. celui qui nous maudissait n'existe Portanto, plus. nenhuma condenação há Oh, maintenant il n'y a plus aucune para os que condamnation. estão em Cristo Entre ceux qui Jesus, sont en Christ Jésus. que não andam segundo a Et qui carne, ne marchent pas selon la chair, mas segundo o mais Espírito. marchent selon l'esprit. Mère, Eu termino com a minha tese. moi je termine avec ma thèse. A batalha de Davi Le combat de David é Davi et David defendendo a tese défendre ma tête de que está defendendo a tese de que je défends ma thèse que colocar Deus no seu lugar mettre Dieu dans sa place, é colocar Golias no lugar c'est dele. mettre Goliath dans sa place. Colocar Deus no seu lugar Mettre Dieu dans sa place, é colocar Golias no lugar c'est dele. mettre Goliath dans sa place. Colocar Deus no seu lugar dentro de Mettre nós Dieu
dans sa place entre é nous. colocar Satanás no lugar dele C'est fora de mettre nós. Satanas dans sa É place. se nós glorificarmos o Senhor, Ça, c'est rien que é se glorifier le nós Seigneur. exaltarmos o Senhor, Rien que glorifier le é se Seigneur. nós vivermos C'est para o rien Senhor. que vivre le ciel. Não há diabo, Ce n'est pas le não há diable. Il n'y a pas feiticeiro, le féticheur. não há Il n'y a quimbandeiro, pas le féticheur. não há espírito Il n'y a pas les esprits capaz de nos qui resistir. est capable de résister. Davi Parce que David foi com est a parti tese allé avec la thèse de que ninguém de que personne se levanta contra o va se Senhor dos mettre contre le Exércitos. Seigneur des Quando armées. ele exalta o Senhor dos Exércitos, Quand il élève le Seigneur des armées, Golias cai. Goliath tombe. Essa é a minha tese que eu vim defender. Ça, c'est ma thèse que je suis venu défendre. Colocar Deus Mettre Dieu no seu devido lugar na dans nossa sa vida place convenable. é ao mesmo tempo Et en même colocar temps, Deus, mettre colocar Golias Mettre Goliath no seu. dans sa place. E sabe o que ele faz, profeta? Et tu sais qu'est-ce qu'il fait, prophète? Golias cai, Goliath tombe. mas não terminou com a queda. Mais il n'a pas terminé avec la... Ele disse: Il a dit, eu não venho je ne suis pas venu a ti com a espada, contre toi avec l'épée, eu venho em nome do Senhor. mais je suis venu au nom du Mas Seigneur. quando você cair, Mais quand tu tomberas, eu vou usar aquilo com o qual você veio. je vais utiliser ce que tu es venu avec. A ironia da ação do agir de Deus é essa. L'ironie de l'action de A l'agir de Dieu, ironia c'est ça. do agir de Deus é L'ironie de essa. l'agir de Dieu, c'est ça. É o teu inimigo C'est ton ennemi cair por tuas mãos tomber dans ta main com a mesma arma avec la même com arme que ele se manifestou. que lui s'est manifesté. Quando ele corta a cabeça de Golias, Quand il coupe la tête de Goliath, ele então entra il entre com a cabeça. avec la tête. Nada glorifica o nome do Senhor Rien glorifie le nom du Seigneur como alguém que em nome do Senhor avec quelqu'un qui, dans le nom du Seigneur, apresenta por espólio et la présente a cabeça do inimigo La que por tête- 40 dias la atormentava. tête de l'ennemi qui durant 40 jours il a tourmenté E le peuple. aqui termino mesmo. Et là je termine maintenant. Capítulo 18 então, meu pai. Chapitre 18. As mulheres vão cantar. Les femmes vont chanter. Davi matou. David a Saúl tué. matou seus 1000. Saúl a tué 5000. Davi matou 10.000. David a tué 10 000. Saúl matou seus 1000. Saúl a tué ses 10 Davi 000. matou 10.000. David a tué 10 Me 000. permita, pois, por um minuto só sentar. Est-ce que je peux m'asseoir? E Saúl no palácio Saúl dans le palais, ouve il écoute que Golias caiu que Goliath a tombé e as mulheres estão a cantar. et les femmes sont en train de chanter. No palácio, Dans son palais, o cântico un chant. vai. O cântico, meu pai, Le chant, mon père. Saúl matou Le cantique, Saúl a tué seus 1000. ses 1000. Davi matou David a tué 10.000. 10 000. Eu não sei não sei Je ne sais pas qual é a parte verdadeira quelle était la véritable para partie Saúl pour Saúl e qual é a parte verdadeira et quelle était la partie para véritable Davi. pour David. ou qual é a parte Quelle était la partie falsa fausse para Saúl. pour Saúl? Estou só a dizer Je suis en train de que dire Saúl que Saúl se incomodou s'est senti, com o que as mulheres cantaram. il ne se sentit pas bien avec de la manière dont par laquelle les femmes chantaient. Meu foco não é que seria uma outra mensagem em Saúl, é Davi. Mon focus ce n'est pas Saúl mais c'est Meu David. foco é para os homens de Deus que me Mon ouviram até aqui focus c'est com par les hommes de paciência Dieu qui sont ici. e vos dizer, homens de Deus, Ils vont vous dire, les hommes de Dieu, cuidado. attention. Davi matou 10.000 David a tué 10 000. é no cântico. C'est dans les cantiques ou dans les chants. Bom, eu aqui bem, então vou pregar para o meu pastor. Nous que veio m'ouvrons comigo. bien, je vais prêcher pour l'apôtre. Você só matou um. Toi, tu as tué une seule personne.
Elas é que estão a cantar que você matou. Ce sont eux qui chantent que tu as tué 10 000. O que eu estou a dizer, pastores? Ce que je dis, pasteur, Cuidado. attention. Liberdade poética não é campo de batalha. Attention, liberté poétique, ce n'est pas le champ de bataille. Liberdade poética não é campo. Liberté poétique, ce n'est pas le champ. Temos muitos gigantes no Senhor Et nous avons beaucoup de géants que au Seigneur estão a tombar qui sont en train de tomber debaixo da unção, sous l'onction, debaixo da glória, sous la gloire, porque estão a se embriagar com a própria vinha, parce qu'ils sont en train de porque estão a s'ivrer de ce propre vin. porque estão a interpretar liberdade poética como campo de batalha. Ils sont en train de voir la liberté poétique Não comme les champs de importa bataille. quanto você já alcançou, é só um que você matou. Peu importe combien que tu as, Deixa as mais tu mulheres as tué falarem une seule 10 personne. mil. Laisse que les femmes disent 10 Deixa a igreja aplaudir. 000. Laisse que l'église Mas applaudisse. você diga, eu só matei um. Toi, tu dois dire, j'ai No tué une campo de seule batalha é personne. só um que caiu. Dans le champ de bataille, une seule personne a tombé. Porque liberdade poética Parce que não la é liberté campo poétique, ce n'est pas la liberté de batalha. de Que bataille. Deus abençoe os Que homens de Dieu Deus. bénisse les hommes de Dieu. Saiamos com esta convicção Sortons ici avec cette conviction de que ao colocarmos Deus no seu de lugar, mettre Dieu dans son unique place. nós colocamos os inimigos dele Nous no mettons seu les ennemis lugar. dans leur place. E saiamos daqui com esta convicção. Sortons d'ici avec Deus cette nos fez conviction. para vencermos. Dieu nous a appelés pour vaincre. Mas Mais não é 10 mil. ce n'est pas 10 000. Meu Pai, muito obrigado pela oportunidade. Papa, merci pour l'opportunité. Que Deus abençoe. Que Dieu bénisse. Waouh!